Bom dia a todos nessa manhã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus, por todos vocês poder estar sempre me ouvindo, e nós queremos transmitir a mensagem da palavra de Deus essa manhã para todos os vossos corações. O texto em que escolhi essa manhã fala de Jesus e a tempestade. Foi um episódio que aconteceu lá no mar da Galileia com Jesus e seus discípulos. Medite comigo. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco e com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? O episódio em que nós lemos nesta manhã, o texto bíblico, ele fala de algumas verdades que eu queria compartilhar com você nesta manhã. Você que está me ouvindo agora, nós vivemos em um mundo cheio de desafios, cheio de dificuldades muitas vezes, e todo ser humano existente que vive nessa terra, ele sempre, de vez em quando, algumas etapas da vida dele, ele vai passar por dificuldades. Isso nós falamos sobre provação, sobre tribulação, sobre perseguição, sobre aflição. Jesus disse assim em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, todos nós estamos sujeitos a sermos provados de alguma maneira ou de outra. Porém, a história vai dizer que Jesus, segundo o texto bíblico, nós cristãos acreditamos muito nisso, e é uma grande verdade, uma realidade no nosso cotidiano, quando nós enfrentamos os desafios, e Jesus está dentro do nosso barco. Se o mestre da Galileia está dentro do nosso barco, isso é importantíssimo para nós. Detalhe, nós não só o chamamos quando estamos em aflição, mas nós temos a vivência, e a vontade e o desejo de viver com Jesus no nosso cotidiano. Então ele é parte da nossa vida sempre, ele sempre está presente na nossa vida e como peça principal e fundamental na nossa história. Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor, e o seu senhorio se estende, a mordomia de cuidar da nossa vida, de zelar pela nossa vida, pelo nosso corpo, e nós sentimos esse carinho e esse cuidado de Deus nos mínimos detalhes diante de nossa vida vivida aqui na terra. Então, é muito bom poder saber que Jesus se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Se eu estou com fome, se eu não tenho com que vestir, se eu não tenho o que calçar, se eu não tenho o que beber, tudo isso importa para Jesus. Se eu tenho medo ou não, de alguma situação, como aqui na tempestade. Tudo parecia bem, e geralmente quando tudo está tão bem, sempre se tende a levantar-se um desafio novo, uma nova etapa, uma nova provação para que a gente vença essa determinada provação. E como é que isso acontece, irmão João Paulo? Acontece assim, desse jeito, quando os dias estão tranquilos demais e você está bem com Deus, mas sua fé está em sintonia com Deus, você está com a sua intimidade muito bem, você está lendo a Bíblia, você está pregando, falando do Evangelho para as pessoas, você está também levando uma vida de oração e a cada dia quer mais se aproximar de Deus.
Isso é muito importante. Porém, a Bíblia vai dizer que, com todo esse projeto, né, sendo realizado na tua vida, com todo essa bênção, né, que vai acontecendo no teu cotidiano e você se aproximando de Cristo, buscando a Cristo e se enchendo dele, do seu Espírito Santo, né, levando uma vida vitoriosa em seus dias. Porém, a gente vai ver que as tempestades, elas tendem às vezes a nos causar medo e pavor. E aí eu venho dizer que as tempestades, elas são pedagógicas, elas tendem a nos ensinar alguma coisa. Toda vez que Deus permite que uma tempestade apareça na nossa vida, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Observe que havia uma forma de ensino devido a tamanha tempestade que causava pavor, medo ao coração dos discípulos, e eles ficaram apavorados, vamos dizer assim, e pensavam que aquele vento e aquela fúria da água iria engolir o seu barquinho, e eles teriam que nadar para se salvar de um possível naufrágio. Eles estavam pensando nisso porque o barco era coberto pelas ondas e as águas estavam enchendo, né, o barquinho deles, e acredito que alguns deles tentavam tirar a água, mas todo o esforço físico que eles faziam era algo que parecia inútil diante de tanta quantidade da água que caía dentro, e a tempestade ela não se acalmava. Parecia que ela vinha para destruir, porém, diante daquilo que nós entendemos como cristãos, as nossas tempestades vêm para nos instruir, para nos amadurecer e para nos trazer, né, uma consciência melhor daquilo que Deus ele é na nossa vida e que Ele pode fazer e que Ele sempre está continuamente realizando em um processo de amadurecimento na vida cristã. E isso acontece na vida do homem que serve a Deus e do homem que não serve a Deus. Isso acontece na vida de todas as pessoas, de homem, de mulher, de jovem, de criança, né, de adolescente. Então, as tempestades elas vão aparecer para provar a sua fé, né? Uma das coisas que a tempestade pedagógica ela aparece, ela veio para testar a fé, como estava a fé dos discípulos, né? Eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus, mas como a fé deles estava em um grau, né? Em que grau estava a fé dos discípulos? Como que eles confiavam em Jesus? Até que ponto eles confiavam em Jesus? Até que ponto você e eu confiamos no nosso Deus? Isso é muito importante. Então a confiança, a tempestade trabalhou a confiança, trabalhou a fé, né? Trabalhou a crença que mesmo que quando tudo parece que está dando errado, não é? Deus vai fazer, né, um milagre, como ele fez ali naquele momento ali, ele vai fazendo de repente, ele vai chegar e vai acalmar, vai controlar as nossas tempestades. Foi isso que ele fez lá com os discípulos. Observe que o objetivo era levar os discípulos ao outro lado. Então, Jesus ele estabelece uma meta para que eles alcançassem a outra margem do rio. E quando Jesus ele estabelece para que nós alcancemos o outro lado do rio, e isso no sentido figurado é uma promessa de Deus na nossa vida, né, que nós devemos alcançar na nossa trajetória de vitórias, nós podemos também alcançar realizações, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, né, uma vida mais cheia do Espírito Santo. Tudo esse propósito na vida do homem, no coração do homem, deve passar por um processo de experimentação. E essa experiência, né, essa experimentação vai trazendo experiência, paciência, vai levando a gente a entender mais a vontade de Deus para a nossa vida, que não é só o ganhar ou granjear aquilo que nós estamos almejando, mas que nós devemos estar preparados para recebermos aquilo que Deus quer nos dar. Então, as tempestades elas vão fazerem isso na nossa vida. Elas vão nos levar, né, a um amadurecimento, a um estágio de maturidade, para que a gente tenha a capacidade de entender que Deus está conosco até nos momentos difíceis, até nos momentos que revelam uma situação perigosa, né, angustiante, né, agoniante.
a gente vai ver que os discípulos ficaram agoniados e eles ficaram tentando resolver o problema, mas não conseguiam resolver o problema e eles tentaram de tudo, tentaram esvaziar o barco, né? Tentaram remar mais forte, porém a tempestade ela dominou, ela tomou conta do barquinho deles. Então, aquela tempestade ali teve, não é, um ensinamento pedagógico, podemos dizer assim, um ensinamento muito prático na prática, que Jesus ele não deixa, não é, de estar no nosso barco quando as tempestades aparecem. Então, se uma tempestade hoje aparecer na sua vida, ou amanhã, ou depois, ou daqui a um mês, ou daqui a 3 meses, ou um ano, confia, né? Acredita. As tempestades nos levam a um estágio de amadurecimento. Deus quer maturar tua fé. Deus quer que você acredite mais nele. Creia que ele é o Deus do impossível. Já observou que quando as coisas ficam impossíveis, aí é que Deus ele age, aí é que Deus ele trabalha? Talvez seja isso que ele queira mostrar para você, que ele não só é o Deus do possível, mas é o Deus do impossível. Então ele faz coisas grandes, ele deixa a coisa às vezes se complicar, né? Para depois fazer algo mais poderoso, para as pessoas dizerem assim: nossa, foi Deus que fez aquilo. Olha que coisa maravilhosa. Só Deus poderia fazer isso na vida dessa mulher, desse homem, dessa jovem. Somente Deus na vida dessa pessoa que estava doente, somente Deus. Então as tempestades elas vão lhe trazer um amadurecimento. Vão fazer você refletir sobre a sua vida, sobre as coisas que você está fazendo, sobre as sementes que você está jogando na terra e plantando. As tempestades vão te ensinar a manter relacionamento interpessoais com as pessoas, né? A tempestade vai lhe ensinar a selecionar pessoas para estarem com você, né? E também vai lhe afastar de pessoas que não devem estar próximas a você, pessoas ruins, pessoas tóxicas, pessoas que não acreditam, né, no teu chamado, na tua história. Então, toda tempestade ela tem um objetivo. Eu não sei que tempestade você está enfrentando hoje, mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez seja tempestade no emprego, no relacionamento, talvez seja uma tempestade, né, na sua vida com o seu filho, com a sua filha, mas passe por esse aprendizado de Deus. Aprenda a depender do Senhor. Aprenda a confiar em Deus, mesmo que as coisas pareçam, né, e as circunstâncias digam para você não confiar, porque o Senhor, ele não perde o controle da nossa vida, do nosso barco. Ele não perde o controle do teu barco e do meu barco. Deus está controlando essa embarcação e você está dentro dela e o Mestre Jesus está lá. Glória a Deus. E nas tempestades da tua e da minha vida, Deus será fiel para estar com você e comigo. Ele vai cuidar da sua família e da minha família. Creia nisso. As tempestades são de repente. Elas tendem a nos pegar, não é, de surpresa. Isso é normal. O porém o que vai fazer a diferença é se a tua confiança em Deus está em dia. Se a tua confiança em Deus está em dia, você vai dizer para você mesmo assim, ó: eu confio, Senhor. Ainda que pareça que está tão duro, difícil, né, de confiar, mas eu desejo, né, eu decidi confiar. Porque quando você confia, Deus age. Deus faz um milagre. Deus entra e aquela tempestade que parecia que ia destruir, começa a construir, né, algo, alguma coisa nova, e os seus olhos verão isso e você vai ser um contemplador de uma grande bonança na sua história, na sua vida. Acredita nisso? Deus vai fazer bonança na sua vida através dessa provação, dessa tempestade que você está enfrentando. Receba essa palavra nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, a tempestade não vai destruir a estrutura que você montou. Deus vai fortalecer e vai abençoar mais a vida de alguém e de outras pessoas que você está orando por elas, né, para que a tempestade, né, ela venha cessar. E o Mestre sempre te escuta e ele tem uma resposta para a sua vida em nome de Jesus nessa manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Tempestades são pedagógicas. Acredite, Jesus está te ensinando a ser mais forte.